Essa vai para o amigo aí, no YouTube que me questionou diante de um vídeo que eu coloquei sobre a ceia, sobre batismo e vários outros rituais e cerimoniais que não foi ordenado por Jesus. É bom que as pessoas examinem, conheçam a doutrina de Cristo, que os apóstolos pregaram, e vocês não vão achar nenhuma ordenança de batismo nas águas pelos apóstolos, nem por Jesus, nem tampouco de batismo nas águas. Os apóstolos não pregaram isso, não ordenaram ninguém a tomar ceia. Mas tem um texto lá em 1 Coríntios 11, que Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, isso eu vos entreguei. Que no dia em que foi traído, Paulo está dando um ensinamento do que aconteceu lá. Jesus está mostrando, Paulo está mostrando para os irmãos que ele aprendeu lá naquele dia com o Senhor. Não, mas Paulo ordenou ceia. Aonde Paulo ordenou ceia? Não, mas Paulo disse que se alguém tem fome, come em casa, não na ceia do Senhor. Mentira. Paulo não falou de ceia do Senhor ali. Primeiro, essas pessoas precisam buscar aprender, conhecer e não ficar preso, alienada, dentro de um conceito que foi recebido na religião. Vai ler a Bíblia, irmão. A verdade você encontra aqui. Mas eu estou vendo aqui a ceia. Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Jesus tomou a ceia com os discípulos. Jesus ordenou a ceia. Jesus estabeleceu a ceia. Aonde, irmãos? Mateus 26, que também se repete em Lucas. Não é ceia, esse cerimonial que vocês vivem nas igrejas, não. Ali Jesus não estabeleceu esse ritual que vocês vivem na igreja, não. Jesus não deu aquela ceia que vocês vivem hoje dentro das igrejas para os apóstolos ali, não. E nem estabeleceu ali para ninguém viver aquilo, não. Ali, Jesus fez um jantar, uma alimentação com os apóstolos, substituindo aquilo que era feito na tradição da lei, na Páscoa. Que toda Páscoa, os judeus, os israelitas, eles tinham que matar um cordeiro, reunir a família e se alimentar. Era uma alimentação que ali na hora da comunhão do alimento, porque a mesa, a hora do alimento para os judeus é muito sagrada. E ali naquele momento do alimento, eles tinham que lembrar e contar para os filhos o que Deus fez, libertando eles da escravidão física lá no Egito. Jesus não está estabelecendo um ritual religioso como hoje as pessoas praticam dentro de igreja. Ali era um jantar, era uma alimentação, era comer literalmente. Você sabe o que significa a palavra ceia? Que foi distorcida pela religião, que estabeleceu sobre esse conceito uma obrigação religiosa. A palavra ceia significa refeição. Isso para os judeus era a última refeição da noite, após a janta. Era a ceia dos judeus. Ceia refere-se à alimentação literal. Não a Santa Ceia do Senhor. Quem criou esse termo, Santa Ceia do Senhor, foi os homens. Estabeleceu como regra e mérito na religião. Não, mas tem que ceiar porque é uma ordenança de Cristo. É mentira. Jesus não ordenou em canto nenhum. Vocês, sei, no meu nome, sei. Não. Mas Jesus disse: fazer isso em memória de mim. O quê? O que Jesus mandou fazer e para quem ele falou? Foi para você? Você estava lá nesse dia? Jesus agora ali, ele se alimentou com os seus discípulos, comendo, enchendo a pança. Ali era o alimento, comida literal, não era um ritual. E Jesus não fez aquilo e mandou os apóstolos pregar e fazer ritual de ceia. Jesus não mandou não pregar ceia não. Quando Jesus disse: fazer isso em memória de mim, fazer isso o quê? Ele pegou o cálice, pegou o vinho e mostrou qual era o significado ali daquele elemento que ele estava ali usando para dar um exemplo da sua morte. Ele não mandou viver nas igrejas, pegar o vinho, pegar o pão e agora fazer esse ritual. E se não fizer, ai de você. Se você não fizer, não tem comunhão com a igreja. Se você não fizer, não é parte do corpo de Cristo. Porque eles criam misticismo. Eles criam os cerimoniais, os rituais
e mistifica. Jesus não mandou, irmãos. Então a ceia que se vive dentro das igrejas católicas, evangélicas e todas as religiões, é apenas mais um legalismo da religião. É mais um ritual, mais preceitos, princípios e valores da religião. Para o povo viver escravo nisso. Jesus não mandou isso, não. Não venha aqui usar Mateus 26 para tentar. Você não vai conseguir me convencer com um argumento plausível dentro do contexto, não. Ali não tem nenhuma ordenança para viver essa prática desse cerimonial. Jesus não estabeleceu isso. A ceia era a hora de uma refeição que era feita após a janta. Era a última refeição da noite que era feita. E quando Paulo, lá em Coríntios, aí o irmão me questionou dizendo assim, mas Paulo disse que quem quiser comer, coma em casa, porque os irmãos estavam ali. Claro. Por quê? Porque eles estavam ali se reunindo para esse momento do alimento, da ceia, a refeição noturna, a última refeição noturna. E o que estava acontecendo ali, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 por ali em diante, o que estava acontecendo ali? Ali estava acontecendo que eles estavam ali, cada um trazia os alimentos, preparavam-se para se reunir todos juntos para comer. Não era um cerimonial religioso que hoje se faz dentro das igrejas, não. Ali era hora de alimentar-se, comer, encher a pança. E o que estava acontecendo? Eles não estavam esperando a hora. Eles não estavam esperando os irmãos chegarem e ficarem todo mundo junto, e a hora agora de todos juntos reunidos comer. Um comia primeiro, o outro comia primeiro, e deixava o outro com fome, e não tinha ordem ali. É isso que Paulo vai dizer. Eles estavam fazendo algo que estava trazendo escândalo, que estava entristecendo outro irmão, estava magoando outros irmãos. É aí que Paulo vai dizer, coma, não é? Examinando-se a si mesmo. Por isso que há muitos entre vós doentes e fracos. Paulo não está falando ali em relação da fé. Paulo não está falando ali em relação de salvação. Quem come indignamente da ceia do Senhor, come para a sua condenação. Paulo não está falando desse tipo de cerimonial religioso, onde as pessoas estão lá tomando ceia, não é convertido. Outros não estão com a vida santa, porque não estão na palavra, estão em adultério, estão em 3, em 4 casamentos, estão com fingimento, estão vivendo hipocrisia, estão fora do evangelho, mas estão tomando ceia. Que ceia? Que ceia? Não, eu sou o corpo de Cristo, fazendo parte. E há uma hipocrisia nesse ritual, nessa liturgia de culto que há nesse momento da ceia. É na hora da ceia que se cria um momento de quebrantamento. Não, peça perdão. Quem tem alguma coisa, olha para aqui, olha que coisa ridícula. Olha que coisa sem nexo, sem lógica diante da fé em Deus. O homem está lá mandando você perdoar o outro antes de tomar ceia. Isso tem que vir do seu interior, não é ninguém mandando. Você tem que crer em Jesus e tem que deixar o Espírito Santo lhe guiar. Primeiro, se você está em Cristo, não pode guardar ódio nem mágoa no coração. Aí fica lá os pastores apelando. Se alguém tem alguma coisa aqui contra outro, peça perdão agora. Não tome a ceia. Aí eles criam um sensacionalismo. Eles criam um movimento vã. Movimento vã do povo estar ali vivendo uma coisa que não tem nada a ver em relação a Deus. Rapaz, essa ceia que vocês tomam, eu tomava também. Eu participava, eu vivia desse entendimento que vocês que estão dentro da religião, vivendo legalismo, eu também vivi. Só que, a partir do momento, meus amados, que eu vou examinando, aprendendo, sendo iluminado pela luz de Deus, tu acha que eu vou continuar nas trevas? Tu acha que eu vou continuar guiado na mentira? Não, meu irmão. Quem se aproxima da luz se afasta das trevas. Quem conhece a verdade é liberto disso. Tu acha que eu, conhecendo isso aqui, eu não vejo Jesus ordenando ceia para a igreja, nem batismo de água, nem guardar sábado, nem dar dízimo, nem viver com véu na cabeça, como ensina outras igrejas, nem estar dentro de igreja buscando a Deus, nem estar adorando a Deus dentro de igreja. Eu não vejo Jesus ensinando que casa de Deus é a igreja, que o lugar santo, o templo de Deus é a igreja. Eu não vejo Jesus ensinando a fazer pacto, voto, campanha. Tu acha que eu vou viver isso? Só para estar na conveniência de igreja, achando que eu estou sendo de Deus? Tu acha? Tu acha que eu vou me dobrar? Mentira. Tu acha que eu vou guiar
minha vida de fé em Deus pela mentira? Não, meu amado. Eu vou me guiar por Cristo. Aquilo que Cristo não ensinou, eu não pratico, eu não vivo. Tu acha que eu vou me submeter a minha vida a estar sobre o domínio e a autoridade de um homem, um líder religioso que diz que é a autoridade de Deus, para o povo se submeter, porque é o canal da graça, da bênção, aonde você está sobre a cobertura espiritual, ó, na obediência do líder? Tu acha? Tu acha que eu vou ser negócio desses homens, vivendo essa mentira do diabo pregada por eles? Jesus não ensinou isso não, irmão. O que Jesus ensinou é contrário do que esses homens ensinam. Vai examinar as Escrituras. Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 27. Jesus disse que quem quiser ser o maior, seja o menor. Que entre nós não deve ter quem domine e nem quem exerça de autoridade. A autoridade entre nós, igreja, membros do corpo de Cristo, é o próprio Cristo. Não é pastor, nem papa, nem padre, nem nenhum líder religioso. Aí eles pregam mentira para o povo se submeter. Escraviza o povo, centralizando sua vida como se fosse a Deus dentro da igreja. Leva o povo a viver o legalismo religioso, submisso dentro de servidão, como se fosse para Deus, dentro de ritual, dentro de cerimonial, dentro de misticismo, dentro de movimento pagão, dentro de anátema, sendo doutrinado em doutrina de demônios, evangelho anátema, heresia de perdição. O povo vivendo tudo dentro de uma direção contrária a Deus. Aí você acha que eu vou estar dentro dessas igrejas, participando desse movimento, desses rituais, desses cerimoniais, porque Jesus mandou? Não. Jesus não mandou não. Quem está mandando é vocês, os líderes dessas igrejas. Eu examino a palavra e não vejo Jesus orientar isso. Se Jesus tivesse me ordenado, tivesse dado aqui uma ordenança de tomar ceia, eu tomaria. Essa aí que vocês tomam. Eu estava aí tomando também. Se Jesus dissesse que eu tinha que estar dentro de uma igreja, porque é a casa de Deus, que o salvo tem que estar numa igreja, porque o sinal de quem é salvo é estar numa igreja, sob a autoridade e a liderança de um pastor. Se Jesus ensinasse isso, eu estava aí também. Se Jesus me ensinasse que eu tinha que praticar campanha, pacto, voto, para Deus me abençoar, eu praticava também. Se Jesus tivesse me ordenado a guardar o sábado, dar dízimo, eu também estava praticando isso. Mas sabe por que eu não pratico? Porque quem ordena isso é os homens inspirados por Satanás, criando ventos de doutrina, movimentos vãs, desviando o povo da fé, tirando o povo do alvo que é Cristo, levando o povo a centralizar e edificar sua vida, não é em Cristo, é nas igrejas. Levando o povo a ser devoto, praticante, consagrando suas vidas em obediência, não é a palavra de Cristo, é as ordenanças dos pastores, o legalismo religioso. Aí você acha que eu vou ficar dentro dessa mentira? Então o irmão me questionou sobre isso, dizendo que a ceia foi estabelecida por Jesus, porque Jesus ordenou, Paulo também ensinou. A quem? A quem Paulo ensinou isso? 1 Coríntios 11, Paulo não está ordenando ceia. Paulo não está dizendo que ninguém tem que fazer a ceia. Paulo não ordenou isso em canto nenhum fora dali. Ali foi uma situação, dentro daquele contexto ali, que não fala de ceia como vocês pregam e vivem hoje. Essa ceia, esse cerimonial religioso, não tem nada a ver com a ceia que os apóstolos tomaram com Jesus e aquela que Paulo falou entre os irmãos, lá em Coríntios. A ceia significa refeição, a última refeição da noite. Era isso que eles estavam ali fazendo. Não era dentro de uma igreja, num culto religioso, onde tinha um pastor dando a ceia, porque só quem pode dar ceia é pastor. Ó, outra mentira. Não, você não é casado, não pode tomar ceia. Você não é membro dessa igreja, não pode tomar ceia. Você converteu a Cristo, mas não é membro da igreja aqui, instituição, não pode tomar ceia. Meu irmão, para pensar. Olha aqui quanta mentira vocês vivem dentro desse cerimonial. Olha quantas mentiras vocês vivem dentro desse cerimonial para poder se submeter ao legalismo dessas religiões pelos líderes. Vocês têm que estar submissos ao que eles determinam. Vocês são escravos da religião. Aí alguém me critica, aí tem um irmão que acha ruim quando eu digo religioso. Aí ele faz, eu não sou religioso. Não o quê, irmão? Tu estás vivendo prática religiosa, tu estás dentro de entendimento religioso, tu estás vivendo tua vida baseada, alicerçada, dentro de uma instituição religiosa. Ai de ti se não estiver dentro dessa igreja. Tu vai pensar que está desviado. Ainda tu vem dizer que não é religioso. Prega a religião, defende a religião. Não bota nenhum comentário defendendo o Evangelho de Cristo. O que esse povo defende é a causa, os princípios da religião. Fale de qualquer ritual religioso. Fale do cerimonial religioso.
fale da vida religiosa que eles vivem, contrariando, que eles entram logo em defesa. Agora, fala dos valores e dos princípios do Evangelho, eles não estão nem aí, irmão. O que eles estão preocupados é defender causa, princípios e valores das suas religiões e igrejas. Aí fica, irmão, os irmãos aí nessa lenga-lenga, defendendo o princípio de igreja. A gente vem, eu boto aqui um vídeo defendendo os valores e os princípios do Evangelho. Aí entra irmão para contestar e pega ponto da religião para defender a religiosidade. Os irmãos não param para dizer a verdade. O irmão está falando o que o Evangelho ensina. O irmão está defendendo a verdade do Evangelho. Mas eles pegam, eles esquecem até o conteúdo. O contexto todinho, eles pegam um texto só, que vai trabalhar aquilo que condenou a religiosidade dele. O cerimonial que ele vive, o ritual. Aí ele vai defender isso. Eles não param para defender o Evangelho, irmão. Eles não param para analisar o contexto e entender o que está se pregando ali, qual a causa, qual o motivo, qual a finalidade que o irmão está ministrando esse sermão. Eles já entram logo para defender, buliu no ponto religioso. Ai de você, irmão. Ai de você se for pregar contra dízimo. Ai de você se pregar contra batismo nas águas. Ai de você se pregar contra a mentira que os pastores pregam em relação a eles. Ai de você se pregar contra os cerimoniais vividos dentro de igreja. Ai de você se pregar dizendo que igreja não é casa de Deus. Que não é dentro de igreja que se adora a Deus. Porque o sistema, eles criaram essa mentira, sabe para quê? Para manter vocês presos nessa casa que ele diz que é a igreja. Para manter vocês servindo nesta casa que ele diz que é a igreja. O sistema criou essa mentira para fazer vocês produto e negócio desse comércio igreja. Que é um grande comércio onde eles criam os seus negócios, crescem seus impérios, aonde estabelece os seus tronos nessas casas que ele diz que é a igreja, aonde ele senta com autoridade para governar vocês, que estão aí, que nem meninos, levados por vento de doutrina sendo negócio de homem, homens corruptos e falsificadores da palavra, que exercem de autoridade e de domínio sobre vocês, que vocês estão servindo e consagrando suas vidas, não é a Cristo pela palavra, é aos homens pelas obras e os trabalhos de igreja, vivendo o legalismo. Irmãos, acorda. Aqui é a verdade. Se você não gosta, meu irmão, continua aí combatendo e se colocando aí contra a verdade, porque você vai continuar perdido. Se você gosta ou não gosta, se você concorda ou não concorda, traga um argumento melhor para mim persuadir, para me convencer que eu estou errado. Aí o irmão diz, tudo de você rebate com um vídeo. Eu vou rebater com o quê? Com um vídeo eu estou expressando, eu estou me expondo publicamente, irmão. Eu me exponho publicamente. Agora, você não tem coragem de pregar contra essa mentira de igreja, de dízimo, porque se você pregar, você é expulso do sistema. E você está querendo viver a comodidade, a conveniência, o satisfatório do sistema. Você está preocupado com causa de ganho dentro do sistema. Você que quer ser promovido para presbítero, obreiro, pastor, evangelista, quer ter cargo e posição no sistema. Por isso que você não prega contra a mentira que o sistema está pregando. Por isso que você não se coloca como verdadeiro profeta de Deus para defender a causa e o princípio do Evangelho. Porque você é um produto, você é negócio, você é propriedade do sistema, não de Cristo. Porque se você fosse de Cristo, você defendia, era a verdade do Evangelho. Você protestava e condenava tudo que se prega que vem contra o Evangelho. Dentro desse sistema religioso, por esses pastores, por esses líderes religiosos, dentro dessas religiões, deturpando, falsificando e tirando o povo da direção da verdade do Evangelho que leva o homem a Cristo. Não é a obra, não é a cerimonial, não é a sacrifício, não é a instituição, não é a nenhum lugar. É a Cristo, o Evangelho. Não leva ninguém a viver nada disso que o povo vive e é ensinado aprendendo dentro das igrejas. O Evangelho nos leva a Cristo. É uma mensagem que nos dá o conhecimento. É uma informação que tem que ir ao entendimento dos que estão perdidos nas trevas. O Evangelho é isso. Agora vocês estão vivendo dentro de igreja evangélica, pregando legalismo, pregando princípios e valores de igrejas, de religião, não do Evangelho. Aí, meu irmão, aborreça-se quem se aborrecer. Porque a minha preocupação é agradar a Deus e não os homens. Amém? Então escuta aí, ceia. Não é isso que vocês vivem. Ceia é jantar, é a refeição. A última refeição da noite que era feita após a janta. Aprendam o que é ceia. Não tem esse negócio de santa ceia do Senhor. Isso foi criado pelo sistema católico romano.
Esse contexto de ceia dentro desse cerimonial religioso foi estabelecido pelo sistema romano, que hoje o sistema evangélico vive porque saiu de lá. Aqui é a palavra. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, meu irmão.